vez voltamos aqui a falar sobre a Revolução Francesa na nossa aula de História e aqui é a professora Cristiane. Bom, gente, vamos falar sobre o período de terror, fase do terror. Aposto que ficou todo mundo curioso na última aula. Gente, o que foi isso de fase de terror? Vou contar para vocês. Foi quando a guilhotina não parou de descer, minha gente. Foi o período do governo de Robespierre. Ele era líder dos jacobinos e começou então um governo ditatorial, porque ele era um cara que tinha uma mania de perseguição. Ele achava que sempre todo mundo estava contra ele e ele via inimigo aonde não tinha inimigo. Ele achava até que os amigos dele estavam contra ele, que eram inimigos dele. Então, para Robespierre, não tinha jeito, gente. Todo mundo ia para a guilhotina. Uma quantidade enorme de franceses morreram na guilhotina durante esse período. E também foi o período em que as guerras com os outros países ficou ainda mais acentuada, tá bom? Então, foi preciso organizar um outro exército, um exército formado por cidadãos para poder lutar contra a Áustria, contra a Inglaterra, contra a Holanda, contra a Espanha, contra a Prússia. Gente, essa Revolução Francesa não foi fácil, não, ela foi difícil, suave, tempos difíceis. Bom, então esse Comitê da Salvação cuidava da guerra no exterior e dentro da França guilhotinava as pessoas, guilhotinava ali, olha a imagem no quadrinho, ficava lá o cara só no próximo, a fila era interminável, era girondino, era membro da aristocracia, inclusive jacobinos, né? Porque Robespierre tinha muito medo dos opositores e com isso a guilhotina trabalhou muito, demais nesse período da Revolução, por isso que é chamado de fase do terror. Mas não durou muito tempo, né, gente? Um ano só, porque quem aguentava Robespierre? Ninguém, nem os próprios jacobinos. E com isso foi organizado aí um novo golpe dentro da Revolução, dessa vez um golpe girondino para poder parar Robespierre, porque daqui a pouco não ia ter mais gente, né, viva na França. Então Robespierre, ele foi capturado e foi condenado por essa Convenção Termidoriana. Eu só queria lembrar uma coisinha, os nomes são esquisitos. Por quê? Porque Robespierre, que não era, já falei para vocês que ele era um cara diferenciado, ele resolveu mudar os meses no calendário da França. Então os meses ganharam nomes de acordo com os efeitos climáticos daquele mês. Então, a convenção, o termo termidoriana quer dizer o mês do termidor, que foi quando aconteceu. Não me pergunte que mês era esse, ok? Então, a convenção termidoriana, ela vai condenar, então, Robespierre, vai prender ele, vai executá-lo na guilhotina e vai fazer também perseguição aos jacobinos. A guilhotina continuou trabalhando bastante também durante esse período, mas não tanto, né? E aí fizeram uma nova Constituição. Cada vez, durante esse período aí de 10 anos, que um grupo assumia, fazia uma nova Constituição, né? Parece que Constituição é coisa fácil de fazer, só que não. Então, em 1795, foi proclamada uma nova Constituição na França e dessa vez não podia todo mundo votar, não. O voto era censitário. Só as pessoas que tivessem uma renda alta é que podiam participar das eleições e também serem candidatos. Eles queriam, na verdade, afastar os jacobinos desse tipo de eleição, para que eles não pudessem concorrer, já que os jacobinos eram formados pelas classes mais populares, né? E a convenção, com o tempo, essa convenção termidoriana, ela vai dar lugar ao diretório. Muita informação, né, gente? Eu sei, eu peço paciência que nós vamos conseguir entender. O diretório vai ser uma espécie de governo também de um grupo, né? Não vai ser uma pessoa, não vai ter um presidente, vai ser um grupo. O grupo dos girondinos dessa vez, eles vão governar a França. Só que, você pensa que melhorou? Não, né? Era também
um governo conservador, era um governo altamente corrupto, era um governo extremamente instável, porque entre eles não se decidiam, uma hora mandava mais, outra hora menos, ia para a guilhotina, então era uma confusão esse governo também, sabe? Então as coisas eram muito inconstantes e foi nesse momento, em razão das guerras que estavam acontecendo fora da França, é que esse exército começou a ganhar muita importância. E o exército francês, ele passou a ser tipo, pra gente é a seleção brasileira, todo mundo torcia pelo exército francês, ele era muito querido e com isso ele começou a ganhar muito poder dentro da França. Então vai surgir uma figura chamada Napoleão Bonaparte, que era um general tipo ídolo na França, que vencia todas as guerras, todas as batalhas, era um gênio militar. E ele foi convidado pelo diretório para fazer parte do governo. E Napoleão aceitou, né? Ele vai formar então um consulado, vai passar a governar o diretório junto com um grupo de pessoas. Só que Napoleão tinha outras ambições. As ambições dele eram muito maiores do que, na verdade, governar com um grupo de pessoas. Ele queria governar sozinho. E daí, no dia 18 do mês de Brumário, ou seja, 9 de novembro de 1799, vai acontecer o golpe de Napoleão, que é conhecido como golpe do 18 Brumário, quando Napoleão toma o poder na França, né? E ele vai contar com o apoio popular, o apoio da burguesia, o apoio do povo, o apoio de todo mundo, porque ele era um ídolo. Em Napoleão foi depositada toda a esperança da Revolução, como se ele fosse resolver a Revolução. Esse caos que tinha se transformado a França nesses 10 anos, todo mundo achava que ele era o salvador da pátria. Qual é a importância, né, de tudo isso que a gente estudou? O que tem que ficar assim bem certinho na nossa cabeça? Essas fases? Nem tanto. O importante é que a gente lembre que a Revolução mudou completamente a realidade da França e depois a realidade dos outros países vizinhos, né? Vai ser o fim do regime absolutista, vai ser o fim, né, da organização da sociedade estamental, vai ser a transição da Europa feudal e agrária para uma França feudal e agrária até aquele momento, para uma sociedade capitalista, com mais desenvolvimento industrial, com mais desenvolvimento de comércio. Isso foi muito importante para a França. Uma outra questão muito importante foi a ascensão política da burguesia, que desejava ocupar o lugar de comando há muito tempo. Desde o final da Idade Média e não tinha oportunidade. Dessa vez, as coisas não eram decididas mais pelo nascimento, mas sim pela dedicação e pelo esforço de cada um. Então foi a vez da burguesia ascender ao poder. E a França e a Revolução Francesa vai influenciar ideologicamente muitos outros movimentos, muitas outras revoluções pelo resto do mundo, ok? Obrigada por estarem aqui e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!